É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito importante: os direitos das pessoas com autismo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Renata. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Sempre uma honra estar aqui com você. E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que está disposto na Lei 13.146 de 2015, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. E qual que é a importância dessa legislação que é destinada especificamente às pessoas com deficiência? Então, essa legislação buscou trazer a conscientização da efetiva inclusão e igualdade de direito das pessoas com deficiência. Segundo dados recentes da OMS, 1 em cada 68 crianças apresentam o diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TEA. As pessoas com TEA encontram diversas limitações nas atividades diárias, participação na sociedade, motivo pelo qual elas sofrem com estigmatização e discriminação, e comumente privação em questões de saúde, educação e oportunidades de inserção. O objetivo da lei foi igualar esses direitos e promover a efetiva inclusão. Interessante, doutora. E conta também para os nossos ouvintes do que trata a Lei 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E quais são as inovações trazidas por essa legislação? Os direitos da pessoa com autismo estão se consolidando de forma bem significativa. Essa lei, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela igualou os direitos das pessoas com TEA aos demais deficientes. Dessa forma, todas as garantias previstas no Estatuto da Inclusão de Pessoa com Deficiência, a Lei de 2015, a 13.146, também se aplica aos autistas. E, doutora, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os principais direitos da pessoa com autismo no âmbito da saúde. E o sistema público de saúde, ele tem a obrigação de fornecer todos os tratamentos e os medicamentos? E quais são os procedimentos também para solicitar essa assistência médica? Na esfera da saúde, a pessoa com TEA tem direito a um diagnóstico precoce, que é muito importante no tratamento, e o atendimento multiprofissional, com médico, fonoaudiólogo, psicóloga, terapeuta ocupacional e a medicação prevista na listagem no SUS. Tá? Para ter acesso a esse tratamento, o paciente deve ser encaminhado pelas unidades de saúde ou pelos CAPs do seu município. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das pessoas com autismo. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, conta também pra gente quais são as obrigações quando a gente fala nos planos de saúde, nesse atendimento e no tratamento das pessoas com autismo. Jéssica, aos usuários do plano de saúde é assegurado o tratamento com terapias realizado por profissionais da área da saúde, assim como é no SUS. Tá? Muitos contratos dos planos de saúde limitam o número anual de sessões de terapia, principalmente fonoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia.
Mas essas cláusulas são comumente consideradas abusivas pelo Poder Judiciário, porque elas restringem o tratamento do paciente. Outra coisa importante é que é proibida a recusa da contratação de um plano de saúde da pessoa com diagnóstico de autismo. Caso isso ocorra, deve ser feita uma reclamação no site da ANS, a Agência Nacional de Saúde, que irá auxiliar na solução do caso, na esfera administrativa. Assim, é comum surgirem dúvidas no momento da contratação se deve ou não informar o diagnóstico do filho ou da pessoa com autismo ao contratar um novo plano. Sobre isso, a lei é clara. A doença pré-existente, já diagnosticada, tem que ser relatada no momento da contratação. Tá? Essa omissão é considerada fraude, passível de rescisão unilateral do plano e passível também de medidas judiciais. Tá? Ao declarar o diagnóstico de autismo na contratação do plano, pode ser exigida, sim, o cumprimento de carência ou a cobertura parcial temporária quando já existir um contrato anterior pelo usuário. Doutora, também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes em relação à educação. E quais são as obrigações e as responsabilidades dos estabelecimentos de ensino nessa inclusão dos alunos com autismo? Jéssica, no âmbito da educação, é direito do aluno com autismo e demais deficiências a matrícula, preferencialmente na rede regular de ensino. É assim que a lei descreve, preferencialmente. Assim, é dever da escola regular adequar-se e efetivar a inclusão do aluno, adaptando, dentre outras coisas, o material didático e as provas. Isso tem o intuito de proporcionar a ele o mesmo conteúdo que os outros alunos teriam, visando garantir igualdade e oportunidade, mas sempre respeitando as suas condições e valorizando o seu potencial, promovendo progressos. Então, se a turma toda está aprendendo questões de matemática, tabuada, por exemplo, esse conteúdo ele tem que ser adaptado de forma que seja compreensível para a criança com autismo. O que não pode é ele ficar no canto pintando enquanto os outros estão tendo conteúdos mais pedagógicos, mais educativos. É importante lembrar que toda pessoa com deficiência que está matriculada na rede regular de ensino tem direito a um tutor, um acompanhante terapêutico, tá? E nesses casos que são analisados individualmente, quando comprovada a necessidade, a escola pública e privada tem que fornecer esse acompanhante especializado sem custo extra para os pais. Tá? Isso é importante citar, que esse custo tem que ser da escola. Para solicitar esse acompanhante, tem que ser feito um pedido administrativo na escola. Eu sempre oriento que deve ter um laudo médico acompanhando o pedido, contendo o relato das necessidades da criança. Caso a escola recuse, essa situação deve ser informada para a Secretaria de Educação, sempre. Tá? Quando autorizado e quando cedido esse profissional de apoio, a instituição de ensino deve tomar as medidas para preparar e capacitar os professores e os acompanhantes para o melhor desenvolvimento pedagógico e a participação do aluno na escola. Nesse caso, é essencial a interlocução dos pais, dos terapeutas, até dos médicos com a escola, para aprimorar as adaptações da criança e permitir a efetiva inclusão para o desenvolvimento dessa criança. E o poder público tem que fiscalizar se as escolas estão fazendo tudo isso, né, doutora? Exatamente. E isso é função dos pais, né? Fazer com que isso seja uma consciência coletiva. E em caso de negativa, a Secretaria de Educação tem um setor especializado e tem feito um excelente trabalho. Doutora, aproveitando que a senhora tocou no assunto, vamos falar um pouquinho sobre os pais das crianças com autismo. E quais são a gente tem novas regras, né, para a redução da jornada de trabalho desses pais e dessas crianças que têm autismo. E que funcionários podem solicitar essa redução, por exemplo? Isso mesmo. Houve um grande avanço na proteção e no cuidado com as pessoas com autismo. Essa lei é do finalzinho de 2016. É a Lei 13.370 de 2016.
Nela foi autorizada a redução de jornada de trabalho sem a necessidade de compensação de horário ou redução de vencimentos, apenas para funcionários públicos federais, tá? Que sejam pais de filhos com TEA. Essa mudança permite aos pais estarem presentes no acompanhamento das necessidades, reabilitação diária dos filhos. Para solicitar esse benefício, o funcionário sempre tem que fazer um requerimento administrativo ao seu órgão gestor, apresentando laudos médicos, terapêuticos e exames para justificar a necessidade da redução de jornada. Eu sugiro também sempre apresentar uma tabelinha com o horário da criança para justificar a necessidade desse acompanhamento. A criança vai na escola pela manhã, por exemplo, e à tarde ela faz tantas terapias por dia, cada um no local. E é essencial a participação dos pais nesse processo de reabilitação. Caso haja uma negativa ou o percentual dessa redução seja inferior a 50%, cabe sim um recurso judicial. Nas empresas privadas, infelizmente, não há nenhuma lei que permita essa redução. Alguns estados permitem também a redução de jornada para os seus funcionários estaduais e alguns municípios. Então, isso caso a caso tem que ser analisado. A regra é, funcionário público federal tem sim direito à redução sem necessidade de compensação, que antigamente era prevista a necessidade de compensação, e sem a redução dos vencimentos. Então, isso não vai trazer prejuízo para a família. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre os direitos das pessoas com autismo. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Renata Fará. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós estamos discutindo aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, conta também pra gente quais são as regras para compra de automóveis para as pessoas com autismo. A gente tem uma questão da isenção dos impostos nessas situações, né? Como que pode ser solicitada essa isenção? Isso mesmo. Esse é um benefício bem bacana, tá? Que ele é devido às pessoas autistas, adultas ou crianças. Esse benefício da isenção para compra de carro, ele é para as pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual e autismo. Porque o adquirente, a pessoa isenta, ele pode ou não ser o condutor. Então, o benefício se estende àquele que não vai conduzir o carro. Tá? Esse pedido de isenção deve ser iniciado com a impressão dos laudos e orientações nos sites das Receitas Federal, para o IPVA, e na Receita Estadual, onde a gente solicita a isenção do ICMS e do IPVA. Em seguida, eles devem ser preenchidos e assinados por um médico e psicólogo, no caso do autista, tá? E no caso de deficiente físico e visual, são 2 médicos. Assinado também pelo representante do serviço médico vinculado ao SUS. Então, a gente tem que lembrar que esses laudos, eles têm que ser assinados por médicos que trabalhem ou sejam credenciados ao SUS. Ah, mas o meu médico não é credenciado ao SUS. Mas se ele trabalhar em algum hospital que seja, assim, credenciado ao SUS, é válida essa assinatura. Isso serve para evitar fraudes. Sim. Infelizmente, existem situações que devem ser preservadas e a opção do legislador foi fazer com que isso seja só através de pedido de médicos da saúde pública. Então, o primeiro imposto que tem que ser solicitado é o IPI. É um imposto que é solicitado na Receita Federal. Depois de autorizado, tem que ser solicitado o ICMS. Então, é feita a compra do veículo, que vem com a isenção da nota fiscal, direto da fábrica. Após a entrega do carro, com o documento em mãos, aí sim é feito o pedido de isenção do IPVA. Por fim, o veículo adquirido com desconto em nome do autista vai precisar de autorização judicial para venda. A gente chama de alvará judicial para venda, porque é um bem em nome da criança. Apesar de ter sido pago pelos pais, ele é um bem em nome da criança e a criança tem, né, o menor tem sim essa proteção a mais.
Doutora, também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes, que eu acho uma questão bem interessante quando a gente fala nos direitos do autista. O que dispõe a lei do passe livre quanto aos direitos da pessoa com autismo no uso do transporte público? E como que funciona esse benefício? Então, Jéssica, a lei do passe livre é a lei 8899 de 94, ela já é antiga. Ela garante a gratuidade no transporte interestadual. As pessoas com autismo, mas que comprovem renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, esse direito ao passe livre é para pessoas que tenham comprovação de hipossuficiência, que sejam pessoas carentes. Para solicitar essa isenção, a pessoa deve comparecer ao CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social do seu município. Tá? Isso é para o transporte terrestre. No caso de passagem aérea, as pessoas confundem um pouco. Não é a criança ou a pessoa com deficiência quem tem o desconto. O desconto se estende ao acompanhante. Por quê? Considerando que a pessoa com deficiência ou autista precisa de auxílio durante a viagem, o seu acompanhante, que tem que ser maior de 18 anos, ele tem desconto no bilhete aéreo, um valor médio de 80%. Nossa, é bem significativo, né? E o pedido do desconto deve ser feito diretamente na empresa aérea escolhida. O cliente deve imprimir e preencher um formulário chamado MEDIF, que ele é encontrado no site de todas as companhias. Encaminhar essa documentação por e-mail para as empresas aéreas, então o desconto vai ser concedido. Mas lembre, o desconto não é do autista, e sim do acompanhante pela necessidade de estar junto. Interessante, doutora. Doutora, ainda queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre a chamada curatela. E como que funciona esse processo judicial para concessão da curatela à pessoa com autismo? A curatela é a segurança jurídica do autista e das pessoas com deficiência com mais de 18 anos. É um ato do juiz que estende a responsabilidade dos pais para o cuidado com os filhos que, ao atingir a maioridade, os 18 anos, eles não têm autonomia para gerir os atos da vida civil. Em alguns casos, a pessoa com autismo não possui essa autodeterminação, especialmente nas questões financeiras e decisões sobre sua saúde, entre outras situações que são relevantes na vida cotidiana, seja na contratação, aquisição. Então, para essas situações, existe o Instituto da Curatela, que autoriza os pais a tomar decisões pelos filhos. Entretanto, essa medida só é concedida através de pedido e análise judicial. Geralmente é feita uma perícia, o Ministério Público, como guardião da lei, faz sim o acompanhamento nesse processo para que seja estendido esse direito do cuidado e proteção aos pais da pessoa com deficiência ou pessoa com autismo depois dos 18 anos. E como que funciona essa curatela na prática, doutora? A pessoa com deficiência ou com autismo, ela continua tendo a sua autonomia em algumas questões? Sim, ela tem toda a autonomia, ela só não tem o poder de decisão, ela entre aspas, ela é representada. Por exemplo, vamos contratar um plano de saúde. A pessoa com mais de 18 anos teria autonomia e discernimento para ela mesma contratar. Para adquirir um veículo, para casar, para praticar o que a gente chama de atos da vida civil. Como uma pessoa com autismo, em alguns casos, ou uma pessoa com deficiência, não tem esse discernimento, ela é acompanhada, ela é assistida para praticar esses atos através do seu curador. Geralmente é o pai, algum parente próximo, uma pessoa de confiança. Então, é para esses atos, os atos que precisam de representação, de uma assinatura. São atos relevantes. Interessante, doutora. E, doutora, quais são os critérios daí quando a gente fala em concessão da assistência social, que a gente conhece como LOAS, às pessoas com autismo? Como que isso funciona daí na prática? Esse é um tema importante, Jéssica, porque as pessoas confundem, elas falam muito de, eu quero aposentar o meu filho, ou eu quero aposentar. Importante esclarecer que a aposentadoria, tá, o termo técnico aposentadoria, ele é um benefício apenas para quem contribui com o INSS. Sim. Tá? No caso da pessoa com TEA, que nunca contribuiu, existe um benefício assistencial, chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS. O critério para essa concessão
é a deficiência ser permanente, comprovada através de uma perícia no INSS, e o critério social, que é onde a renda mensal da família deve ser inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Ou seja, é um valor ínfimo. Tá? Por isso que muitas pessoas não conseguem. O critério para requerer são sempre esses 2 fatores. A perícia médica comprovando a deficiência permanente e o critério social, onde uma assistente social vai fazer todo esse levantamento, vai analisar os documentos e muitas vezes vai até a casa da família para verificar a veracidade e a real situação em que se encontra. Tá? Para requerer esse BPC, deve ser feita a inscrição no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, e fazer também o agendamento da perícia no site do INSS, no site ou por telefone. Caso seja negado o benefício, que na grande maioria é por conta da renda ser superior àquele critério de 1/4 de salário mínimo previsto em lei, cabe recurso ao Poder Judiciário através do Juizado Especial Federal Previdenciário. Em alguns casos, autoriza-se o benefício quando a renda familiar é somente um pouco superior a esse critério. Tá? E, por fim, diferente da aposentadoria, o PPC não gera pagamento de 13º salário e não se torna uma pensão para os dependentes em caso de morte e também não pode ser acumulada com outro benefício. Então, é uma situação à parte, tá? Uma situação bem individualizada que foge à regra do INSS, onde a pessoa tem direito a um benefício quando ela paga. Mas sendo aprovado, daí essa pensão é vitalícia, doutora? Esse benefício, ele pode ser revisto. Né? É um benefício. O termo a gente fala que é um benefício. Ele pode ser revisto pelo INSS, tá? Sempre que os fatores, principalmente o fator social, mudar. Ou seja, quando a renda familiar aumentar, esse benefício pode ser revisto. Então, não é algo permanente. Interessante. Doutora, também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre que órgãos e instituições também podem ser procurados em um caso de violação dos direitos da pessoa com autismo. Quem que é responsável pela proteção desses direitos? Importante que os ouvintes saibam, tá, que todos esses direitos que nós citamos devem ser exigidos como exercício de cidadania, para superar qualquer tipo de preconceito da sociedade e, sobretudo, promover ao autismo uma vida igualitária e inclusiva, respeitando suas diferenças e necessidades individuais. Para a efetivação desses direitos, há órgãos de proteção como Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que buscam sempre assegurar o cumprimento dessas leis, dando efetividade à política inclusiva dos autistas. Então, hoje, sim, essas pessoas têm proteção e têm o principal, o interesse da sociedade em promover essa proteção e esses direitos. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das pessoas com autismo. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, eu queria pedir ainda para a senhora falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência profissional atuando nessa área. Quais são as particularidades? Jéssica, eu trabalho muito com esse público de pessoas com deficiência, até porque a minha mãe ficou deficiente visual, então eu acabei me interessando por essa área. O que a gente vê na prática é que as pessoas estão muito mais conscientes e estão buscando os seus direitos. Não existe mais, que eu tenho vergonha disso, eu não preciso. Não. Independente da classe social, as pessoas estão indo atrás, têm a consciência disso, estão lutando pela inclusão, pela efetivação desses direitos. Então, na prática, nós temos muito casos de pedido de tratamento de saúde. Tá? No caso do autista, são as terapias de reabilitação, principalmente psicóloga, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Medicação, no entanto, nesse caso. A questão da inclusão na escola gera, sim, muita divergência, muita dificuldade. Então, a gente tem que intervir.
A questão do LOAS, desse benefício, como eu disse, a maioria dos casos realmente não se encaixa ao critério da lei, mas para existir alguma mudança, tá, tem que ser através de lei. Então, isso é lá, realmente é lá em Brasília, lá no Congresso, que isso pode mudar. Mas, quem sabe, com uma mudança da sociedade, uma mudança e a atuação da sociedade nesse sentido, pois eu vejo que muitos pais se preocupam com o futuro dessas crianças. Sim. Quando eles faltarem, quem que vai cuidar? O benefício, o LOAS é um valor pequeno, um valor de um salário mínimo, mas ele pode garantir o pagamento de um plano de saúde, uma medicação, assim, o mínimo, que garanta o mínimo de dignidade. Então, a preocupação dos pais realmente é com o futuro dessas crianças. Por isso que o tratamento, a intervenção precoce e a reabilitação, para que essa criança autista tenha condições de trabalho, condições de independência, é muito importante. Uhum. E a inclusão no mercado de trabalho ainda é uma questão complicada, né, doutora, quando a gente fala nos autistas? Pois é, porque caso a caso ela tem que ser analisada. Como a gente falou no começo, Jéssica, os mesmos direitos que as pessoas com deficiência têm, os autistas também. Então, aquela regra de que tem que ter um percentual de vagas de inclusão nas empresas com mais de 100 funcionários, se aplica aos autistas também. E tem muitos autistas funcionais, né? Muitos, com tratados de uma forma correta, né? Com tratamentos desde de pequenos. Então, hoje em dia, você pode ver, sim, em várias empresas, a inclusão e a contratação de pessoas com autismo. Isso é muito legal. É a conscientização. Algumas coisas que eu ouço no escritório é que, como o autista ele não tem uma característica física, né? Ele tem uma alteração de comportamento, muitas vezes ele não verbaliza, mas as pessoas que vêm de fora, elas veem uma criança muito linda, um adulto que ele não tem nada, nenhum, como a síndrome de Down, por exemplo, que você vê uma característica que faça essa distinção. Então, ainda existe um certo preconceito. Sim. Com relação ao comportamento. Como a incidência do autismo tem aumentado muito, tá, no mundo todo, e ainda não se sabe se é um fator genético, um fator ambiental, muitas vezes você pode estar presenciando uma criança autista confundida com uma criança mal educada. Uma criança que num restaurante vai fazer uma birra, vai se comportar mal, mas aquilo faz parte do quadro clínico dela. E as pessoas que olham não sabem, porque é uma criança linda, é uma criança que não tem nenhuma diferença física das outras. Então, é uma questão de conscientização. E eu acho que os pais, as famílias estão muito mais conscientes, estão tirando as crianças de casa, estão participando de movimentos. Isso é muito legal. As pessoas têm que ter mais consciência, olhar para o lado e ter mais sensibilidade, sem fazer julgamentos. Mais empatia, né, doutora? Com certeza. Doutora Renata, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre os direitos das pessoas com autismo. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui conversando com você. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá! A E-Paraná AM 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.